Salve galera, eu sou Enrico Gnu. Yo soy Rodrigo el Grande. Yo soy Pablito. E hoje é dia de las maravilhas. Solta a vinheta. Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Am I wrong cause I wanna get it on till I die? Get it on till I die, get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Bom galera, falando em português agora, que a gente gastou todo o espanhol no começo. E em espanhol ficou, ó, uma bosta. Uma bosta. Hoje nós falaremos de um clássico da Marvel, que é Marvels. Boa, cara. Boa, cara. Hã? Que Hã? inventivo. Pegou? É. Sem graça. Essa versão aqui na minha mão, antes de começar, é um encadernado que saiu recentemente e a gente não vai fazer mais jabá. Então, você olha o encadernado, você já vai saber qual que é. Que é uma edição feia, porque a edição foda é essa aqui, que é a minha. Que é a dele, que eu tinha, se você pegou, me devolve, por favor. Capa Foi você, acessível. canalha. 4 fascículos e capa de acetato. Olha que maravilha isso aqui. Você dê um rim, mas vá no sebo e compre isso aqui, que vale muito a pena. Rodrigão, quem escreve e quem, de uma forma magistral, desenha Marvel? Quem escreve é o Kurt Busiek. Kurt Busiek, ele já escreveu Vingadores, ele já escreveu Liga da Justiça. Ele é responsável por uma série muito foda chamada Astro City, que saiu pela Image, agora... Image não, desculpa, pela Wildstorm, agora sai pela Vertigo. Ele faz nessa Astro City ele faz uma grande homenagem aos heróis da década de ouro. Ele é um cara que sabe trabalhar com os heróis da maneira correta, assim como o Mark Waid, por exemplo. Ele é americano e ele trabalha muito bem. E aí o cara que desenha é simplesmente o Alex Ross. Só o Alex Ross. Foi o primeiro trabalho relevante do Alex Ross no Marvels. Ele, naquela edição ali da Abril, até na parte dos agradecimentos, ele escreve: não agradeço a ninguém porque ninguém me apoiou. Acho que ninguém acreditava muito bem nele antes dele fazer esse trabalho. Mas dá pra entender porque que ninguém acreditava. Pô, o cara faz umas pinturas absurdas. Você olha e fala, ele não vai conseguir deixar isso dinâmico, que é o grande problema dos E quadrinhos. às vezes ele não deixa. É o grande problema dos quadrinhos é você conseguir casar a beleza da arte e deixar ela dinâmica pra conseguir fazer uma história em quadrinho fluir. Sim. O Alex Ross trouxe pintura realismo para histórias em quadrinhos, histórias sequenciais. Coisa que você só via ou em livro ilustrado, ou em capa de livro, ou Isso num é quadro. absurdo, hoje. E o cara simplesmente encheu 4 fascículos de arte e realismo. Então ele trouxe tipo toda aquela fantasia e os uniformes originais de todos os Pra uma personagens pegada realista. pra uma pegada realista. Você vê a história e acha que é um cara vestindo uma roupa, um colã de malha. É como se fosse um filme, só que em quadrinhos. Um quadrinho. A gente começou lambendo o saco dele, mas depois vamos falar um pouco mal, tá? Então, Marvel saiu em 94, foi uma minissérie em 4 partes, como a gente já mostrou aqui, saiu encadernada também. Ela pega toda a história da Marvel entre 1979 e 1974. Ela tenta organizar toda essa gama de acontecimentos do universo Marvel de forma coesa. Então ela começa mostrando a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial no primeiro arco, e depois em cima disso ele vai passando pelos momentos-chave da editora, organizando num universo conciso. A data que ele falou é a data de publicação. Sim, A data fictícia, né? sim, ela se classifica Começa em 39 e acaba em 74. e acaba em 74. Porque a história é o Phil Sheldon, que é um fotojornalista, ele descobrindo o universo Marvel. A partir do momento que os heróis começam a aparecer, as maravilhas, como eles chamam, e a relação que os seres humanos têm com aqueles heróis. Por isso que a arte do Alex Ross funciona muito bem. É como se os personagens existissem de verdade e você visse como é a reação dos seres humanos a começarem a conviver com esses personagens, com esses heróis. Todas as reações, que uma das coisas mais legais é que no começo tudo era uma coisa muito nova, assim. Era aquela coisa vamos supor, do alienígena que vem pra Terra e a humanidade tem medo e quer destruir, que foi quando apareceu o Centelha, que é o primeiro Tocha Humana. Sim. Não é o John Storm. Se você ler, você vai entender. E depois, todo mundo fica com medo do Tocha Humana, aí aparece o Namor, ou Namor. Namor. O Namor. Não é Centelha, é Tocha Humana mesmo o nome dele. O Centelha é o sidekick, né? dele. O sidekick. Aí aparece o Namor e tem aquela coisa do tipo, o Tocha Humana com o elemento do fogo
e o namoro com o elemento da água, e eles brigando, destruindo a cidade, Isso é legal pra e caramba. ele fotografando tudo. E na Segunda Guerra, quando começa mesmo a Segunda Guerra em 1940, aparece o Capitão América e de repente um cara super poderoso é uma coisa bacana. Sim. Porque é um cara que veste a bandeira dos Estados Unidos e tá indo lá pra bater em nazista. E é aí que começa o conceito do herói mesmo. Eu gosto do Marvels porque ela coloca a gente no ponto de vista do espectador. Os quadrinhos normais, você está sempre acompanhando em primeira pessoa. Você é o Homem-Aranha, você é o Homem de Ferro, você é o Capitão América. Aqui não. Você é só um cara observando esse monte de coisas legais acontecendo. Uma das coisas legais é que ele divide em 4 arcos aqui, que a gente consegue separar bem. O primeiro arco, ele mostra toda essa parte do início, mostrando a Segunda Guerra Mundial. São os invasores. Que são os invasores. invasores, a equipe do original que são os invasores. No segundo, ele aborda bastante a pegada do racismo, cara, porque ela é em cima dos X-Men, do surgimento dos X-Men. E aí você começa a pensar que tem vários heróis legais, mas os X-Men, eles meio que fazem o papel dos reprimidos, cara. O legal dessa segunda edição é que ele mesmo se questiona do porquê a gente gosta de super-heróis E não gosta. e não gosta de mutantes. Mas na história, o Sheldon, ele fica o tempo todo mudando de lado, porque de ele lado. faz o papel da humanidade mesmo. No primeiro momento ele fica assustado, depois ele começa a gostar, depois ele fica assustado de novo, aí ele se tem questiona medo. com relação aos mutantes. É muito show, cara. E o terceiro, ele é meio que um negócio, tem uma referência pra religião, porque ele é meio apocalíptico, que é sobre a primeira vinda Do Galactus. Galactus pra Terra. Então ele começa a mostrar sinais do apocalipse, chover, a chuva, o fogo, a terra. E tem uma página aí que ele mostra o Galactus de baixo pra cima, Deixa eu ver se dá que pra é vocês enxergarem. espetacular, cara. É absurdo. Espetacular. Em entrevistas do Alex Ross, que como a gente já elogiou pra câmera, ele gosta de falar como foi prazeroso pra ele adaptar o estilo de arte dele para os traços do Kirby, que são o cara que criou o conceito desse personagem. E o último arco aqui, que é o do Homem-Aranha, do Homem-Aranha. que é o melhor praticamente. Só pela capa, se você já leu alguma coisa de Homem-Aranha e conhece bastante, dá pra entender do que se trata o arco. É o Homem-Aranha não é spoiler, né? É a morte da Gwen É a morte da Stacy. Gwen Stacy. A Marvel, ela passa por histórias icônicas da Marvel. E aqui mostra ele vivenciou a morte da Gwen Ele estava Stacy. presente Ele estava porque ele teve uma entrevista com a Gwen e depois disso começa uma série de acontecimentos que acabam chegando na morte dele. Então é o arco mais humano, é o mais Sim. pé no chão de É a todos. melhor representação da morte. E eu queria falar uma curiosidade sobre a minha Marvels, porque essa edição aqui foi a primeira que eu consegui. Eu paguei R$4 num sebo. Isso aqui na minha época, quando eu comecei a colecionar, era dificílimo de achar. E tinha um gato dormindo em cima dela. Só que eu paguei R$4. Você que acha que se não tem no Google, não existe, vai em sebo. Você vai achar tanta coisa legal e barata, você nem imagina. Bom, Rodrigão, o que você mais gosta em Marvels? Eu gosto da ambientação. O Alex Ross faz uma história dos anos 40, começando nos anos 40, e você lê aquilo, você tem a sensação de estar vendo um filme bem ambientado nos anos 40, não vivi A ambientação visual é sensacional. E aí chega o meu problema com o Alex Ross, que pra mim é um problema. A arte dele é muito travada, ele não consegue fazer muitas cenas de ação, por isso que Marvels funciona, porque Marvels não é um gibi de É ação. uma série de fotografia. É, Não é exatamente. sobre Não é cenas de porrada. Cara, o que eu mais gosto, eu acho que é a relação do racismo com que os X-Men são tratados. A sequência do Beco, quando vocês lerem, ou se vocês já leram, vocês vão lembrar. É uma sequência que todos os X-Men originais eles estão acuados num canto, sendo apedrejados, e o Scott fala assim, não, deixa eles não valem a pena. E isso fica martelando na cabeça do Phil Sheldon. Ele fica com Por isso que na ele cabeça. falou isso? Por que ele falou isso? E ele começa a refletir sobre a questão do racismo, é tipo, absurdo, tão bom. O que eu mais gosto em Marvels, eu gosto muito da arte, do enredo, mas eu gosto do que o Kurt fez, que é trazer uma cronologia e algo que podia se encaixar na nossa linha do tempo normal. É um passeio pela É um passeio, então tipo, começa na Segunda Guerra, passa os anos e depois mostra os Vingadores, mostra o Quarteto Fantástico, o surgimento dos heróis. Os X-Men. E ele vai envelhecendo e mostra tudo, então não parece que são 80 anos de história. Parece que tudo começou exatamente. Ele tenta trazer uma coisa muito Ele irreal, organiza certinho. organiza tudo numa linha do tempo e tenta deixar algo que, vamos supor, se tivesse heróis, seria desse jeito. É palpável. Palpável. E isso que eu mais gosto em Marvels. Bom, galera, hoje a gente falou um pouco de Marvels, não dá pra falar muita coisa porque tem tanta coisa.
Muito pra se assunto. falar. Tipo, acho que 3 lados negros a gente poderia falar de Marvels. Dá pra falar Dá. fácil. Nessa versão encadernada, tem o Marvels capítulo 0, que é uma introdução que eles fizeram tipo um prelúdio, né? De Marvels. Nessa encadernada você acha. Essa em acetato, você vai ter que dar uma caçada no sebo pra achar, mas se você achar, compra que vale muito a pena, mesmo se for pra ter uma só. Ela saiu também numa edição de aniversário, que saiu pela Panini capa cartonada. Aquela edição tem o mesmo conteúdo dessa daqui, e essa edição é bacana porque ela vem com entrevistas e alguns outros conteúdos extra que valem a pena. Se você nunca leu Marvels, leia, vai atrás, mesmo se for pra baixar scan, leia. Se você já leu, releia, porque você vai pegar muito detalhe que você deixou passar com certeza. E se você já leu 2 vezes, pode reler mais uma vez, mas tem tanta coisa que a gente já passou aqui, dá pra pegar outra coisa. Só queria mostrar uma curiosidade rapidão. Se você já leu o Watchmen, essa daqui é a nave do Coruja, e tem ele e a Espectral no meio de um passeio pelo Nova York. É uma curiosidade aqui. Easter eggs. Easter egg, mas não é spoiler não, é só uma curiosidade. Easter eggs. Se você quer saber mais sobre quadrinhos, agora a gente tem um parceiro. Eu esqueci o nome do parceiro. Crise Comics é um site né? onde vai ser postado nossos vídeos com o nosso camarada Siddhartha dando uma ajuda pra gente. Qual é o endereço? Crise Comics. Tem o link aí no vídeo. Tem um link aqui na descrição. Galera, se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, siga a gente no Twitter, @Lado Negro HQ. compartilhe no Facebook. Olá do Negro Arquê. Hoje foi dia de Marvels e até a próxima.